rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero pedir o ministério de um bispo, continua ministrando essa música. Coloca a mão no seu coração. É o Espírito Santo quem vai conduzir mais uma vez esta noite. Eu me submeto à ação do Espírito e eu desejo que você também se coloque diante desta autoridade, desse poder, dessa graça de Deus, o Espírito que sopra sobre nós. Por isso, peça mais uma vez: vem Espírito, sozinho eu não posso mais viver. Parece, irmãos, que quando a porta se fecha, nós nos sentimos sozinhos, abandonados. Mas nós não estamos. Há um Deus conosco, há um Emanuel, que se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Então clame esse Espírito que você já o possui pela força do batismo. E clamando, sozinho eu não posso mais. Peça a Ele que te ensine a amar, te ensine aquilo que Deus quer. Cantemos e profetizemos esta verdade em nossa vida. Vem Espírito, clama, igreja. Vem Espírito, sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez para terminar, eu quero amar. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E ainda com a mão no seu coração, reze assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Aumenta a minha fé, ó Espírito Santo. Aumenta a minha fé, ó Espírito para que eu possa romper na na presença do Senhor. presença do Senhor. Para que eu possa acreditar que o Senhor caminha comigo. que o Senhor caminha comigo. Que Ele é o Deus do impossível. Que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de milagre. Mas Espírito Santo, Espírito Santo, muito mais do que milagres, muito mais do que milagres, eu quero ter intimidade com o Senhor. eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero aprender, Espírito Santo, Eu quero aprender, Espírito Santo, a confiar no Deus da minha vida, no Deus da minha no vida, meu Salvador, no meu Salvador, no meu Redentor. no meu Redentor. Santíssima Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, ensina-me a ser como tu, ensina-me a ser como tu, que confiou que confiou na misericórdia de Deus. na misericórdia de Deus. E por isso, o Senhor fez em ti o Senhor fez em ti grandes maravilhas. grandes maravilhas. Eu quero isso para mim, mãe. Eu quero isso para mim. Ajuda-me, Maria. Ajuda-me, Maria. Junto de São José, Junto de São José, seu castíssimo esposo, seu castíssimo esposo, dá-me a graça dá-me a graça de crer no de impossível. crer no impossível. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então podemos assentar, queridos. Hoje, por volta do meio-dia, eu vim buscar água no poço, né? Igual aquela samaritana. E aí, tomando água no poço, participando da Santa Missa, quando eu estava saciado na minha alma, porque receber Jesus Eucarístico é sempre uma dádiva para nós, de sermos preenchidos por essa graça. Aí a Priscila me deu um susto, né? Depois que eu estava em estado de graça, ela foi lá
e roubou a minha paz. Falou assim, olha, quando o soldado está no quartel, ele está procurando duas coisas, ou ser preso ou serviço. E aí ela deu o anúncio que o padre Pedro não poderia vir, falou que é o padre Rômulo que vai pregar. Eu falei, misericórdia, o que o Senhor está querendo fazer comigo? Então vamos para essa terceira noite do nosso cerco de Jericó. Quem não esteve aqui ontem, levanta as mãos aí para eu ver. Nossa, que bom que você não teve ontem, mas veio hoje. Pode abaixar a mão. Então eu vou me apresentar. Eu sou o padre Rômulo. Eu vim de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Eu sou natural de João Molevade, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. E estou aqui esses dias rezando com vocês, recebendo as graças de Deus também neste lugar. E hoje o Senhor me incumbiu de mais essa missão de podermos anunciar a palavra. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo há 28 anos atrás, de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E desde então eu fui me sentindo cada vez mais apaixonado pelo Espírito Santo. Quando eu estava para ser ordenado em 2024, irmãos, eu pedi a Deus um lema da minha ordenação sacerdotal. E ali naquele retiro, quem ministrou o retiro foi o Donivaldo, um bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, nos motivava. E ali, quando eu rezava e pedia a Deus um tema, ele me deu o tema que está em Isaías 61:1. O Espírito de Deus está sobre mim. E ali eu entendi naquele tema que esta é a minha identidade, é aquilo que eu carrego em mim, que é ser realmente um homem que busca ser do Espírito Santo, para que as pessoas não tenham dúvidas de que eu nasci na Igreja Católica a partir do berço da Renovação Carismática Católica. Portanto, eu proclamo: o Espírito de Deus está sobre mim. E você também deveria proclamar isso na sua vida, para que o inimigo saiba a quem você pertence, para que o inimigo saiba quem está sinalizado, assinalado no seu coração, nessa marca indelével, essa marca que não se apaga, que é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí, quando nós passamos por caminhos, ainda que eles sejam tortuosos, tenebrosos, nós não temeremos nenhum mal, porque sabemos que está conosco o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Então coloca a mão no seu coração e profetiza: o Espírito de Deus está sobre mim. E Ele me enviou para proclamar a boa nova do Senhor. Amém. Então estamos apresentados. Mais uma vez eu agradeço o Padre Helder pela confiança e pela generosidade, pelo carinho, pelo acolhimento aqui nesta paróquia. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante, muito importante, neste nosso itinerário de derrubar muralhas. A música inicial foi muito propícia. Haverá um milagre dentro de mim. Aquilo que parecia impossível, você já vai começar a pensar qual é o impossível que você tem vivenciado. Porque aquilo que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria, ele também repetirá ao nosso coração. Aquela que era considerada estéril está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Fala para quem está do seu lado: para Deus nada é impossível. Nada, nada, nada. Então nós cantamos isso de forma profética e nós vamos viver, buscar de viver isso durante esta pregação. Mas, irmãos, quando nós estamos diante de uma pregação, de uma homilia, o tempo ele é muito curto para podermos viver tudo aquilo que Deus deseja e tem para nós. Por isso é importante que nós levemos essa palavra para o nosso coração, para a nossa casa. Que nós não fiquemos apenas escutando como espectadores, mas sejamos, por obra do Espírito Santo, protagonistas da nossa história. Toma comigo, se você pode, a palavra em Filipenses 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A palavra de Deus vai nos instruir a partir deste tema nesta noite. Deus abrirá portas onde tudo parece fechado. É esse o tema, e por isso eu quero provocar você já ir trazendo quais são as portas que lhe parecem fechadas. Quais são os mistérios que você ainda não compreende. E a palavra nos diz então, no versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses: em recompensa, o meu Deus há de prover magnificamente todas as vossas necessidades,
segundo a sua glória em Jesus Cristo. Quando nós ouvimos essa palavra de Paulo direcionando a igreja que estava em Filipe, ele não estava pregando a teologia da prosperidade, mas que há um Deus providente, há um Deus que cuida de todas as coisas, há um Deus que conhece as nossas necessidades temporais e espirituais. E é esse alerta que Paulo estava trazendo para os filipenses. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui nesse capítulo, no versículo 12, Paulo ele está dando um testemunho de sua vida, daquilo que ele experienciou. E no versículo 12, então, ele vai nos dizer assim: sei viver na penúria e sei viver também na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me conforta. Paulo, então, ele nos dá um belo testemunho, que mesmo na enfermidade, na doença, Deus é Deus, Ele não deixa de ser, e Ele principalmente não deixa de reconhecer a grandiosidade de Deus. Ele, um homem culto, um homem letrado, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido, portanto, ele tem autoridade, propriedade para poder dizer: eu sei viver na fartura, mas também na penúria. Eu sei viver com aquilo que é supérfluo, mas também com aquilo que me falta, com aquilo que me é necessário. E no final, no versículo 13, ele nos diz: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me conforta. Irmãos, quando nós estamos diante desse tema de portas fechadas, isso pode gerar em certo instante um medo em nós. Nós que estamos numa sociedade desacostumada às correções, ou só acostumada a ouvir o sim, a algo que pode nos favorecer de forma propositiva. E aí, quando nós encontramos uma porta fechada, infelizmente, nós desaprendemos a sermos guerreiros, que ajoelhem diante do Senhor, que prostrem-se para poder orar, para que assim não caiamos, nós nos tornamos covardes. Quando percebemos alguma dificuldade, nós jogamos a toalha, nós queremos ir embora, nós descartamos, nós já não temos mais aquele ímpeto de poder lutar. E aí parece que uma parte do hino nacional só fica lá no hino nacional: verás que um filho teu não foge à luta. E nós parecemos só cantar, mas não entendemos, falando em relação a sermos cidadãos, mas eu quero ir além. O cidadão que Deus quer nos formar é cidadãos para o alto, para a eternidade. Amém, irmãos? Por isso, nós precisamos também aprender a lutar quando as portas parecerem fechar, porque o Senhor mesmo diz: aquele que bate, o que vai acontecer? Meu Deus, vocês não estão acostumados com a palavra. Eu tenho certeza que o Padre Helder, ele faz belíssimas pregações aqui. Aquele que bate, a porta será, aquele que procura, acha. O Senhor deseja que nós sejamos insistentes, o Senhor deseja que nós sejamos perseverantes. Não é para nós nos desesperarmos, para irmos embora, quando percebemos que as portas possam se fechar, nos desesperarmos, criar uma tristeza, um abatimento em nosso coração. Não, o Senhor nos chama a realmente dar um passo a mais na fé. Mesmo diante de não vermos o final do túnel, de não vermos uma porta se abrir, Ele ainda deseja que nós possamos insistir sobretudo na oração, porque a oração é a chave e a resposta que nós temos diante do Senhor para podermos alcançar aquilo que nos é necessário, ou que pelo menos precisamos. Mas aqui há algo que nós católicos sempre nos prezamos, porque Deus não é como a lâmpada de Aladim, em que nós pegamos a lâmpada, esfregamos e fazemos um pedido e Ele realiza de acordo com o que nós queremos. Mas Deus dá o que nós precisamos. Isso precisamos ter uma atenção para não fazermos de Deus o nosso escravo, o nosso servidor. O cristianismo, infelizmente, ele está povoado de pessoas que querem dominar Deus. Vocês já ouviram orações assim: eu determino que Deus me dê isso, eu determino que Deus escuta a minha prece. Quem somos nós para determinarmos, para colocarmos uma rédea, um cabresto em Deus? Não.
precisamos aprender, sobretudo, a confiar. Num tempo de ansiedade, num tempo em que nós queremos tudo para ontem, nós precisamos voltar a confiar em Deus, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele nos conhece desde antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Mas, irmãos, isso também não quer dizer que Ele não vai operar milagres a nosso favor, não. O Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de prodígios, é um Deus que realmente pode fazer o impossível acontecer em nossa vida, mas Ele também nos prepara para podermos perceber e receber aquilo que Ele nos reserva. Eu me recordo que lá em João Molevade, há uns bons anos atrás, no início da minha caminhada, na verdade eu era ainda um curioso, eu era uma criança curiosa, eu não estava caminhando na renovação carismática, mas minha mãe e meus irmãos já participavam, e eu participei de um retiro de cura e libertação, e naquele retiro, uma mulher profetizou, lá teve uma profecia de que uma mulher que ela não podia ter filhos, ela era estéril, mas naquele retiro profetizou-se a cura daquela mulher, e aquela cura foi certeira, porque aquele que profetizava dizia, olha, você se casou, e no seu casamento você entendeu que você não pode ter filho, você descobriu, você e seu marido adotaram um filho, mas Deus está te dando a graça da cura. E aquela mulher realmente, ela manifestou-se, ela se colocou, olha, é para mim essa palavra. E de fato, o Senhor concedeu 3 filhos biológicos no útero, no ventre daquela mulher, de forma natural, sem nenhuma intervenção científica. Foi o próprio Deus quem operou. Aquela mulher era casada, tinha o filho mais velho adotado e os outros 3 filhos. Uma mulher que parecia ter conhecido Deus, caminhava com Deus, rezava. Mas em um determinado momento de sua vida, ela abandonou o seu marido e os seus filhos e foi embora. E deixou o seu marido realmente para cuidar das crianças. Então, irmãos, às vezes nós somos ingratos naquilo que Deus nos dá. Deus não fechou o útero daquela mulher porque Ele não é mesquinho como nós. Mas aquela mulher perdeu uma grande oportunidade de testemunhar o favor que Deus fez para ela. E mesmo assim, sendo agraciada, ela não soube viver tamanho milagre que Deus revelou na vida dela. Então, algumas oportunidades ou algumas coisas que o Senhor ainda não nos permite, é porque nós não estamos preparados. E aí eu entro com aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, é justo que muito custe o que muito vale. Por isso, quando nós estamos lutando a favor de algo, o Senhor, Ele nos dá o Espírito para nos robustecer, para nos preparar para grandes batalhas. Então não tenha medo de pensar que a porta fechou, o emprego ou o desemprego apareceu, a crise financeira, ela se estabeleceu dentro de sua casa, a ansiedade, tantos medos que possam de alguma forma nos cegar espiritualmente. Podemos entender que Deus nos permite olhar para um outro horizonte. Quantas pessoas que se desempregaram e aí, confiando em Deus, passaram a ser empreendedores, começaram a olhar para além do horizonte onde elas estavam encerradas. Nós precisamos aprender, irmãos, a ler de uma forma espiritual os acontecimentos da nossa vida, porque na Sagrada Escritura há muitas realidades espirituais que nos apontam onde Deus agiu e em que Deus transformou essas pessoas. Toma sua palavra comigo em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. E essa é uma palavra belíssima que nos fala da confiança, mas também da providência de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E às vezes, irmãos, há portas que somos nós mesmos que fechamos. Há portas que somos nós mesmos quem fazemos com que elas rompam, se sumam da nossa vida, quando nós, sobretudo, mentimos. Quando nós mentimos dentro de uma relação, em relação ao emprego, e aí nós começamos a buscar maldições para a nossa vida, e a porta se fecha não é porque Deus não nos ama, mas porque nos falta verdade, porque nós não soubemos administrar bem aquilo que Deus nos concedeu. Portanto, nós também precisamos entender que nem tudo é ação do demônio, tá? Nem tudo. Tem coisas que somos nós quem escolhemos, escolhas humanas
que aí acabam por ter consequências também humanas e por vezes desagradáveis. E aí a gente precisa de encontrar um espantalho, né? A gente fala que é o demônio. O demônio já está vivendo de juros, porque não está nem trabalhando mais. Nós já estamos colocando tudo na conta dele, coisa que é nossa. Portas que nós fechamos, a falar que é o capeta. É muito fácil, né, dar culpa nele. Eu até falo lapeta, né? É melhor ele lá, longe de nós, do que cá, né? Então é lapeta, a gente coloca a culpa nele. Não, tem portas que somos nós quem fechamos. Atitudes humanas, egoístas, mesquinhas, que nós às vezes temos, e essas portas se fecham, porque às vezes somos desonestos no trabalho. Olhamos a corrupção dos políticos, mas e nós no nosso dia a dia com as nossas pequenas corrupções? De furtar o tempo que nós vendemos para a empresa para fazermos aquilo que é a nossa vontade pessoal. Quantas vezes nós nos fizemos isso? E aí, nós temos o relógio de ponto que muitas vezes pode nos entregar. Portanto, irmãos, precisamos ter atenção também nas nossas atitudes. Estou dizendo sobre o trabalho, mas há várias realidades em que nós não somos honestos, em que nós mentimos para as pessoas, mas que algumas mentiras trazem consequências. Mas o mais bonito disso tudo é que nós temos um Deus que cuida, mesmo diante de portas fechadas, mesmo diante que somos nós quem fechamos essas portas. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso e compassivo. E então nós vamos ouvir o que a palavra nos diz em Mateus 6, a partir do versículo 25. Portanto, eis que eu vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais vós do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Essa é palavra de salvação para nós. Amém. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu vou beber uma água aqui, Nós estamos diante desse belíssimo discurso. Jesus, depois de ter falado a planície, traz esse conforto para aqueles homens e mulheres que estavam desolados. Estavam diante de um império que não cuidava, diante de fariseus, de doutores da lei, de uma sinagoga que não promovia momentos de oração, de segurança e de confiança em Deus. Era um povo que estava devastadamente sem fé. E aí o Senhor entra com esta verdade, Ele desconstrói todo o discurso dos fariseus, que colocava Deus muito longe da humanidade. Então esse Deus que se encarna, que é o Deus conosco, o Deus por nós e o Deus em nós, Ele mesmo vai nos dizer, não valeis mais vós que os pássaros, que admiram, eles não trabalham, eles não têm INSS, eles não têm uma conta no banco, mas eles têm o sustento. Se eles que assim Deus cuida, quanto mais nós, que não fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Em 2019, quando eu me desliguei da CEMIG, a empresa que eu trabalhava em Minas Gerais. Então, durante o ano de 2019, estava no seminário. O ano 2020 veio a pandemia. E na pandemia, nós não estávamos mais no seminário, tendo em vista aquele contexto que nós já conhecemos. E eu então tive que voltar para casa. Estava sem emprego,
eu estava sem provimentos, porque o acerto que eu recebi da empresa, eu liquidei o apartamento, eu fiz uma pequena reforma na casa dos meus pais, eu realmente me descapitalizei, se assim podemos dizer. E aí quando eu volto para casa, durante o ano 2020, eu não tinha com o que sustentar. E eu tinha um condomínio para pagar, tinha minhas contas do dia a dia, e eu olhava para tudo aquilo e pensando também em todo aquele contexto mortuário que a Covid estava nos trazendo, o desespero começou a bater no meu coração, e eu não podia também ir para casa dos meus pais para ficar com eles, porque entre eu e meus irmãos nós tínhamos tratado, já que não podemos sair, então ninguém vai para casa de pai e mãe, estão muito velhos, e pode ser que eles tenham alguma comorbidade, enfim, e eu estava sozinho, humanamente sozinho. E ali naquele apartamento eu comecei a orar a Deus, falei, eu não sei, as portas realmente fecharam. E pedi o meu reitor na época para poder me dar a oportunidade, a licença para eu trabalhar. Então eu busquei empregos, mandei alguns currículos, mas nada. Aquele era um tempo de incertezas. E ali, naquele silêncio, mas ainda sofrendo, eu fui orar a Deus, falei, só o Senhor pode cuidar disso agora. Só o Senhor pode ser a minha provisão, só o Senhor pode ser o meu sustento diante dessa realidade. E em muitas noites eu rezava com aquela música do Frei Gilson, a tempestade vai acalmar, e eu orava e cantava e louvava a Deus com aquela música, e eu entendia, o Senhor vai prover algo. E quando a oração começou a insistir, porque eu orava todos os dias pedindo ao Senhor, eu recebia mensagens de pessoas que estavam, irmão, Deus tocou o meu coração aqui, eu vou te enviar uma quantia para você suprir alguma necessidade sua. E ali começavam-se a vir alguns depósitos. Aí lá na igreja, e eu tentei, aí através do auxílio emergencial, não, você recebeu muito em 2019, você não tem direito, junto ao governo. Então não tive. Na igreja, o padre também me ajudou, mas o que mais me marcou foi uma amiga da paróquia, que também ela é vicentina, falou, Rômulo, eu era seminarista na época, eu estou pensando aqui, você deve estar passando alguns momentos difíceis. Você aceita uma cesta básica? Irmãos, aquilo para mim foi algo que ultrajou meu coração. Um homem que tinha uma vida financeira equilibrada, viajava, fazia o que eu queria com o meu dinheiro, agora estava diante da dependência de Deus. Eu pensava, o Senhor abriu uma porta do seminário, e como agora Ele não me dá o sustento, era a pobreza, a miséria do meu coração como eu reclamava. Mas quando eu comecei a ver toda aquela ação de Deus através de pessoas que eu nunca abri a boca para poder pedir um favor, não por orgulho, mas porque eu acreditava que Deus mesmo, Ele enviaria aquelas pessoas certas para me dar cobertura das necessidades temporais que ali estavam instaladas. E eu vivi durante todo aquele tempo de cesta básica. E eu não tenho vergonha nenhuma de poder dizer isso. De poder dizer que eu aprendi também, como Paulo, a viver na fartura, mas também aprendi a viver na penúria. O Senhor, Ele foi também quebrando o meu orgulho. Ele foi quebrando a minha vaidade. Algumas coisas que ainda estavam instaladas em mim e que não permitia com que eu me configurasse. Não permitia com que eu me assemelhasse ao Cristo. Por isso aquilo foi necessário. Foi necessário eu passar por aquela porta fechada para depois Ele mostrar algo maior. Porque quase no final já da pandemia, no ano 2021, eu passei todo o ano 2020 e parte de 2021 lutando dessa forma, abriu uma porta lá na Serra da Piedade. Serra da Piedade é um lugar de romaria que nós temos em Minas Gerais. A padroeira do estado de Minas Gerais é Nossa Senhora da Piedade. É um lugar fabuloso, maravilhoso. E aí o padre, que era reitor daquele santuário, não me conhecia, mas ele pediu para que alguém encontrasse uma pessoa que tivesse formado em administração ou economia, para cuidar da parte financeira da Serra da Piedade, porque a moça que trabalhava no financeiro ia sair de férias. E aí eu fui indicado por um outro seminarista. Eu sou formado em administração. E eu fui e comecei a trabalhar na Serra, me mudei para a Serra da Piedade, fui acolhido, e ali o Senhor, Ele foi me mostrando que Ele só estava provando a minha fé, só estava realmente me fortalecendo para outros combates que viriam depois. E ali na Serra da Piedade, ajudei no que foi necessário,
com os meus conhecimentos adquiridos no estudo e também, claro, na graça de Deus. Outras pessoas se empregaram a partir daquele emprego, porque eu arrumei emprego para outras pessoas que precisavam, e eu vi ali a mão de Deus abrir ou agir. Por isso eu digo para vocês, meu irmão e minha irmã, quando nós pensamos que já não há mais onde correr, para onde nos dirigirmos, o Senhor vem com a provisão, porque o Senhor é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Já padre, agora em 2025, veio uma paroquiana lá de Maria Estrela, a minha paróquia se chama Maria Estrela da Evangelização, e uma paroquiana chegou até mim: padre, eu estou desesperada, eu estou grávida, porém, quando eu vou ao médico foi fazer ultrassom, não apareceu batimento cardíaco. O médico está falando que não há bebê. O saco gestacional está vazio, padre. Mas eu sinto que eu estou grávida. Eu já fiz 3 ultrassons e nesses 3 ultrassons nada aconteceu. Eu já sou mãe, já tenho um filho, mas eu sinto que é uma menina e eu quero ter esse filho. Falei: minha filha, vamos rezar. Vamos rezar então. Ela: padre, eu preciso. Eu vim aqui desesperada porque o senhor precisa rezar para mim, porque amanhã, isso era no domingo à noite, amanhã eu vou até o médico e ele falou comigo, ele já queria fazer a curetagem ontem, mas ele disse para mim que na próxima, ele me deu um tempo ainda para poder pensar, e amanhã, se não houver nenhum batimento, ele vai retirar o bebê, ele vai retirar os vestígios que ainda restam aqui no útero. Eu falei: minha filha, vamos rezar. E começamos a rezar, impus as mãos sobre o ventre daquela mulher, daquela moça, daquela jovem, e fui pedindo para que a Virgem Maria pudesse dar a ela a graça de que ela tanto queria, que era a maternidade. Se fosse da vontade de Deus, que Ele fizesse ali o impossível. Naquela noite ela foi embora para casa, ela sentiu uma contração terrível, e ela me disse depois: padre, eu achei que eu tinha perdido a criança. E aí ela chegou no outro dia e falou: padre, eu fiz ultrassom, depois que eu tive uma noite terrível, de uma cólica, uma dor imensa, eu fiz ultrassom no outro dia, e aí, para surpresa minha e do médico, quando ele passou ali o equipamento, o aparelho, ele falou: mamãe, olha quem está aqui. O batimento já começou a surgir em um lugar onde não havia nenhuma probabilidade de vida. Essa criança foi gestada aos seus 9 meses, ela nasceu, ela se chama Luciana, e nós a batizamos no último sábado da Vigília Pascal, uma menina perfeita, sem nenhum problema de saúde, onde não havia vida, Deus fez acontecer uma história que parece aos nossos olhos impossível. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós viemos adorar, é o Deus do impossível. Se você puder olhar para a história da palavra, você vai olhar para Abraão, um homem já velho, mas que o Senhor disse: eu vou lhe dar uma descendência. Sara era uma mulher estéril, e Deus fez a partir de Abraão. O Senhor olhou para Moisés. Moisés era um homem que tinha problema de dicção. Alguns dizem que ele era gago, ele não conseguia bem dizer. E o saudoso Padre Léo, com a graça de Deus Santo, daqui a um tempo nós rezaremos para isso, ele dizia que por isso que Arão chama Arão, porque foi Moisés que falou: como é que vai chamar Arão? Assim dizia Padre Léo, né? Mas ele era um homem gago, um homem fugitivo, um homem que não podia voltar no Egito, mas foi daquele homem que ninguém esperava nada, que não sabia comunicar, que Deus fez dele um legislador, um libertador do povo no Egito. O Senhor olhou para José, que foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Ele que seria um escravo no Egito, Deus faz dele o senhor da casa de Faraó. E aquele homem que tinha tudo para ser um homem amargurado, passa a ser o provedor de sua casa e do seu povo. Deus olhou para Maria, uma jovem que estava prometida em casamento. A mulher naquele tempo, ela não podia responder nada se não tivesse a tutela de um homem, seja o seu pai, seja o seu esposo ou o seu prometido. Uma virgem, solteira. E Deus, a partir daquele impossível, porque se nós formos raciocinar, porque nós vivemos hoje numa sociedade racional,
É um mistério uma virgem engravidar, mas Deus fez. E aí eu quero dizer para você qual é o seu impossível. Que você coloque agora diante do Senhor aquilo que você acredita que não tem mais cabimento, não há mais o que fazer.